Olá, bom dia. Vamos dar início ao nosso devocional do dia. Mais tarde nós temos um novo encontro. Não se esqueçam. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu, ó Senhor, nos levantou neste dia. Nos concedeu a rica oportunidade de termos mais um dia e de estarmos diante da Tua presença, já logo ao iniciar o nosso dia. Senhor, toma o lugar de primazia neste devocional. Fala conosco, ministra em nós. Nós precisamos, dependemos e sabemos e reconhecemos que sem ti nada somos, podemos, fazemos, temos. Nós não somos nada. Nós somos barro, pó e cinza, Senhor. Pai, fala conosco com clareza, com profundidade, com comprimento, altura, largura, sob medida. Derrama sobre nós o discernimento, o entendimento, a sabedoria, inteligência e também, Senhor, nos conceda, ó Deus, percepção para que venhamos estar aprendendo e conhecendo cada vez mais as coisas do Senhor, a Tua palavra. Senhor, eu tenho plena convicção e certeza de que o Senhor tens trabalhado em nossas vidas, em cada área de nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas, porque Tu és Deus imutável, porque Tu és Deus maravilhoso, porque Tu és Deus que está em constante trabalho. E o Senhor trabalha para aqueles que em Ti confiam e nós confiamos em Ti. Pedimos que o Teu Espírito venha alinhar os nossos corações e mente ao Teu, Senhor, e que venhamos desfrutar da Tua gloriosa presença. Através deste devocional, ministra em nós durante todo o dia, trazendo à nossa memória partes do devocional, aprendizado, ensinamento, educação com Teu Espírito. Abra os nossos olhos espirituais. Também arranque as escamas, traves, vendas dos nossos olhos, os tetos das nossas mentes e os tampões dos nossos ouvidos, que sejamos mais gratos a Ti. Para a glória de Deus assim oramos. Amém. Devocional, porta fechada, coração aberto. 7 de janeiro. Porta fechada, coração aberto. O versículo bíblico está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê em oculto te recompensará publicamente. Palavra-chave: intimidade. É o que nosso Pai está buscando comigo e contigo. Intimidade, não religiosidade. Frase do dia: a verdadeira recompensa vem da sinceridade, do coração, não da aprovação pública. Contexto: Jesus estava ensinando no Sermão do Monte sobre a verdadeira justiça e piedade, contrastando a prática hipócrita dos fariseus com a adoração genuína que agrada a Deus. Ele abordou a esmola, a oração e o jejum, enfatizando que a motivação correta
é fazer a coisa certa para Deus e não para ser visto pelos homens. O versículo 6, o capítulo 6 do versículo 6, foca especificamente na oração como um ato de comunhão pessoal com o Pai. Vocês sabiam que orar não é somente você levantar um clamor, você levantar uma oração como eu fiz agora de início? Não é só isso. Você sabia que você conversar com Deus é uma oração? Se não sabia, fique sabendo. Por isso que o título deste devocional é Porta Fechada, mas o coração tem que estar aberto. Se você abrir o seu coração para o Pai, mesmo que você não saiba falar, o que falar, como falar, pede ajuda ao Espírito Santo. Eu te garanto, Ele vai te ajudar. Eu te garanto, Ele traz as palavras na nossa memória corretamente. A cada frase que nós vamos falando, o Espírito Santo traz a palavra na mente. Experimente. Faça essa experiência. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ele mesmo te convida para que você o prove. Não é pecado. Mas veja bem, tem a maneira correta de fazer. Lembra? Gibeão, ele fez o quê? Ele falou com o Senhor: Senhor, eu vou colocar aqui um algodão e se durante a noite este algodão, somente o algodão molhar e em volta do algodão estiver completamente seco, eu vou entender que o Senhor quer que eu vá. Ok. E pela manhã estava ele lá, somente o algodão molhado e em volta seco. Ele falou: Senhor, me permite mais uma vez fazer prova de ti. Eu vou colocar um novo algodão aqui. E se agora somente o algodão estiver seco e tudo em volta estiver molhado, compreenderei que é para eu ir. E foi assim no dia seguinte. Conforme ele fez prova do Senhor, o algodão estava seco, mas em volta estava molhado. E da outra vez foi que o algodão estava molhado e em volta estava seco. O Senhor nos convida para que façamos prova dele. Você já fez prova com o Senhor? Você já abriu a sua boca e falou: olha, Senhor, eu quero uma resposta do Senhor e preciso que ela seja assim, assim e assim, porque assim eu entendo que estarei fazendo prova do Senhor com o Senhor e eu entenderei. Faça. Experimente. O Senhor nos convida a ter intimidade com Ele, não é pecado. Tenha ousadia. Peça direção ao Espírito Santo. Pergunte para Ele: como eu devo fazer prova do meu Senhor ao Espírito Santo? O que eu devo fazer? Como eu preciso de uma resposta? Como devo fazer uma prova? Eu fiz uma prova com Deus. Eu falei para Ele: Senhor, eu quero comprar tal coisa. Mas se essa tal coisa aparecer aqui no terceiro anúncio por 3 vezes, durante o dia até às 6 horas da noite, eu vou entender que o Senhor quer
e aprova que eu compre. E assim eu fiz. E assim foi feito. E eu comprei o que eu queria comprar. O Senhor, Ele nos convida a termos mais intimidade com Ele e largarmos a religiosidade de lado. A religiosidade é uma forma de agir como fariseu. Sabia? Pois fique sabendo. Não é legal. Vivemos em uma sociedade onde a aparência muitas vezes fala mais alto que a essência. Isso pode se infiltrar até mesmo na nossa vida espiritual. Oh, sim, 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 sim. Transformando a oração em uma apresentação pública, em vez de uma conversa íntima com Deus. Jesus nos oferece um princípio transformador. A oração mais poderosa não é aquela feita nos palcos, cheias de palavras bonitas, mas aquela que é feita no secreto do nosso ser e do nosso quarto. Ele nos convida a buscar um relacionamento sincero e pessoal com o Pai. Pois é. Já decidiu buscar este relacionamento sincero e pessoal com o Pai? Mas tenha temor, tá bom? Tenha temor, tenha cuidado. Para falar com Deus, você não deve falar de qualquer maneira. Ele não é o seu amiguinho, que você pode falar de qualquer maneira. Tenha respeito. Eu vou citar um exemplo. Eu tinha muita mania de falar com Deus de forma inadequada e eu não sabia. Eu achava que era o meu jeitinho e que Deus gostava de que eu o tratasse assim. Até que o Espírito Santo de Deus falou: basta, chega. Ele não é o seu amiguinho para que você continue a falar assim com ele. Você deve ser gentil, amorosa, carinhosa, tudo bem. Lembre-se, ele sonda o seu coração. Não seja desrespeitosa, não o trate como o seu amiguinho, porque ele não é o seu amiguinho que mora ali do seu ladinho. Não é assim. Ele é o seu amigo. Mas o trate com respeito. Então ali eu fui aprendendo e fui falando com o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, você me ajuda, por favor. Porque eu tratava Jesus, meu Deus do céu, meu amiguinho, eu tratava ele como se realmente fosse aquele amiguinho que você pode falar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não. Com Deus não pode. Ele merece e nós devemos a Ele respeito, temor. Cuidado ao falar, porque Ele é um Deus sensível. Ele é amoroso, Ele é gentil, Ele é cuidadoso. Mas também não devemos ter medo de falar com Ele. Eu entendi e compreendi que devo ser sincera. Apenas sincera. Tudo quanto eu for falar, eu preciso lembrar. Estou sentindo isso? Como eu estou me sentindo? Vou falar o que estou me sentindo, como estou me sentindo. Existem vezes em que eu falo com Deus sobre outras coisas e Ele sonda o meu coração. Não só responde às outras coisas, mas fala comigo sobre o que eu nem cheguei a falar. Mas Ele sabia que eu queria uma resposta dele.
Mas ele sabia que em um outro momento eu ia buscá-lo em oração e ele fez a gentileza, o favor, o cuidado, o amor de me responder antes mesmo de eu buscá-lo sobre tal assunto. Então, faça a prova de Deus. Ele nos aguarda de braços abertos, ansiosamente. Ele quer falar comigo e contigo. Seja sincero, seja sincera, mas com respeito, com cuidado. A oração no secreto, aposento e porta fechada. Vocês sabiam que eu estou exatamente agora sentada na minha cama, com a porta do quarto fechada. Não sei se vocês conseguem ouvir de fundo, mas existem os passarinhos que estão cantando aqui do ladinho. Porque já é um novo dia e eles louvam e adoram ao Senhor. Então Jesus instrui a entrar no aposento e fechar a porta ao orar. O aposento simboliza um lugar de isolamento e privacidade. Pode ser o seu banheiro, pode ser a sua cozinha, pode ser um cantinho da sala, desde que você se concentre, abra o seu coração e nada venha tirar a tua atenção. Então, o aposento, ele simboliza um lugar de isolamento e privacidade, longe de distrações, enquanto fechar a porta representa o ato simbólico de cortar a comunicação com o exterior. Tudo o que está acontecendo à sua volta, você corta para focar somente em Deus, na oração, no propósito, na conversa que você vai ter. A oração deve ser um momento de vulnerabilidade e total dependência de Deus, não uma exibição para outros. Não. Aplicação. Encontre um lugar da sua casa e tempo específico para se conectar com Deus sem distrações. Concentre-se na sua relação com Ele, no que Ele tem te feito sonhar, no que Ele tem falado com você. Você ainda acha que Deus não fala contigo? Olha que são seus olhos espirituais que estão fechados. Bora pedir para que Ele abra os seus olhos espirituais e te dê discernimento, sabedoria, te dê percepção, compreensão, para que você venha ver tudo o que Ele está a fazer na sua vida? Então concentre-se na sua relação com Ele, sabendo que Ele já conhece suas necessidades. O Pai vê em oculto e recompensa. Pois é, foi como eu disse para vocês. Ele viu o meu oculto, o meu secreto, e me recompensou com uma resposta que eu ainda nem havia buscado, mas eu ia. Mas Ele é Deus maravilhoso e gosta de fazer surpresas. Pode ter certeza, Ele é um Deus extravagante. Ama fazer surpresas. Ele ama nos surpreender. Já diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, o Deus que é infinitamente capaz de fazer maior e melhor do que pedimos e pensamos. A recompensa, Deus vê o que é feito em oculto
culto e valoriza a sinceridade do coração e as motivações puras. A recompensa por essa oração sincera não é necessariamente material, mas a paz e a força para viver a vida que ele planejou. O momento pode ser difícil e você esteja talvez precisando de um renovo, um fôlego extra, e ele está apto para nos dar. A aplicação? Confie que suas orações secretas, feitas com sinceridade, têm poder e produzem resultados em sua vida para a glória de Deus. Quão sinceras são suas orações quando ninguém está olhando? Você já foi sincero com Deus? Veja bem, você pode ser sincero, mas não pode, de forma alguma, ser mal educado. Bom, esses dias, ontem mesmo, eu estava conversando com vocês sobre isso. Estava muito calor e eu estava quase reclamando, resmungando, mas eu escolhi falar com o Senhor. A minha vontade foi falar para Ele, Ele sabe qual foi a minha vontade. A minha vontade, sinceramente, foi falar para Ele, Senhor, para que esse calor todo? Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós? O Senhor não tem misericórdia de nós, não, Senhor? Mas a gente vai morrer, Jesus. Antes do tempo. A minha vontade era falar um monte de coisas. Mas eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou ceder a esses sentimentos intrusivos, esses pensamentos intrusivos, não. Está repreendido em nome de Jesus. Meu Jesus merece muito mais. Ele merece respeito, merece amor, merece carinho. Ele merece que eu confie nele. E assim eu me esforçarei para fazer. Então eu escolhi, mesmo com as palavras rondando a minha mente, quase saindo pela boca, eu às vezes tendo que fazer assim, sabe, para que a palavra não saísse, o desejo lá no coração de falar, as palavras lá no coração, eu falei para Deus, Senhor, tende misericórdia de nós, porque Tu és Deus misericordioso. Tende misericórdia de nós, porque está muito calor, eu sei, Senhor. Eu sei que é necessário. Talvez, Senhor, na verdade, eu creio que eu não saiba nem como o pessoal aqui da terra diz o ditado, da missa à metade. Eu nem sei, Senhor, porque os Teus pensamentos são mais elevados do que os meus. O Senhor tem pensamentos que são muito elevados. Eu não consigo acompanhá-los. Mas eu tenho plena convicção de que tudo que Tu fazes é perfeito. É porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. É para um bem maior. É por necessidade. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor se lembre que somos seres humanos, falhos, pecadores e que precisamos de um refresco, de uma chuvinha, de um ventinho. Se não, Senhor, nós perecemos, ó Deus, sem Ti perecemos. Então você tem escolha de como falar com Deus. Você pode escolher. Todas as vezes que você escolher falar com Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Primeiro peça para que Ele ore por você. E depois para que Ele te ensine como você deve orar. E também para que Ele te instrua na hora da oração. Então, quão sinceras são suas orações quando ninguém está olhando?
Que tal eu te desafiar hoje a fazer uma oração sincera sobre o tema que você quiser? Você escolhe. Vai para um cantinho. Desligue-se de todas as distrações. Seja barulho, seja pessoas. Chega lá no cantinho e fala: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero sua ajuda, eu preciso e vim fazer uma oração sincera. Eu vim abrir o meu coração para Deus e vim falar para Ele sobre tal assunto. Você escolhe o assunto que você vai falar. Mas não fala um monte de assuntos, não. Escolha um. Não é porque Deus não tem capacidade para reconhecer todos os assuntos ao qual você quer falar e receber as suas orações. Não é isso. É para que você mesmo se concentre apenas em um assunto. E assim se torne mais fácil e você vai ganhando intimidade e aprendizado e pondo em prática. Cada vez mais que você fizer assim, você já vai entendendo que pode falar sobre outros assuntos, mas um pouquinho de cada vez. Uma criança não nasce andando, ela aprende. E não é de um dia para o outro, é um pouquinho e um passinho de cada vez, se arrastando, se engatinhando, se segurando ali, se segurando, dando os primeiros passinhos e caindo. É assim comigo e com você também. Até que ganhemos experiência, fale somente de um assunto de cada vez. Tá bom? Mas hoje eu te desafio a fazer uma oração sincera para com Deus. Conclusão do devocional. A oração no secreto nos lembra que a nossa fé é, antes de tudo, um relacionamento pessoal com Deus. É nesse lugar de intimidade que somos moldados, fortalecidos e transformados. Que possamos redescobrir a beleza e o poder de fechar a porta e conversar com o Pai, que nos vê em oculto, garantindo que nossa motivação seja sempre a de agradar a Ele e não aos homens. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por me convidares para um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Ajuda-me a encontrar um tempo e um lugar silencioso para estar em tua presença. Perdoa-me pelas vezes em que busquei a aprovação humana em vez da tua. Ensina-me a orar com sinceridade e a derramar meu coração diante de ti em segredo. Confio que tu me vês e me recompensas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz.
Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco até a vinda do Senhor. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.